Então nós hoje iremos para a história de Noé, estamos a seguir então aquela estrutura interna de onde vem o livro de Gênesis, que é esta é a história, ou esta é a Gênesis, ou é as origens de, é repetido várias vezes no texto. Eu tenho aqui a estrutura que já tinha mostrado antes, só para relembrar. Então nós iniciamos com um prólogo, vimos depois a história dos céus e da terra, tivemos a história da linhagem de Adão e hoje então iremos entrar na história da linhagem de Noé. E depois até teremos que analisar todas as outras restantes. Para memorizar, não sei se lembram do que é que tínhamos que memorizar, mas até agora havia 3 versículos que eu propus os irmãos memorizarem, que nos podem ajudar bastante também na pregação da mensagem do Evangelho. E até aqui temos 3 elementos nestes versículos, temos 3 elementos que eu creio que são essenciais, é a existência de um Deus Criador, a existência do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e uma promessa de redenção que Deus dá ao homem após a queda. Então, isto é a necessidade do Evangelho, é a necessidade das boas novas, é a razão de ser do resto das Escrituras e concretiza-se na vinda de Jesus. Então, o primeiro versículo era este, de Gênesis 1:1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, então a existência de um Deus Criador. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, e aqui temos a ideia também do relacionamento entre Deus e o homem, a nossa dependência com o Senhor, mas também esta ideia de imagem de Deus, como nós sendo também entre vários outros conceitos de imagem, mas sermos também como que o representante, a nossa responsabilidade de gerirmos o planeta Terra, relacionamentos humanos, natureza, etc, etc. E tudo isso foi perdido na queda. No entanto, o Senhor deu uma promessa de redenção, a primeira que nós temos na Bíblia, em alguns meios é conhecido como proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma primeira promessa de redenção, porque aqui aponta já para Jesus, então derrotando uma vez por todas Satanás, então o nosso adversário. O texto que iremos ler hoje, então, de Gênesis, iniciando no versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis, portanto ele vem no seguimento de todo este enredo que temos estado a ler, desde a criação, a queda, aquela descendente de pecado, que vai culminar precisamente com este aspecto do dilúvio. E a estrutura que nós podemos olhar até aqui, não sei se lembram aquelas estruturas quiásticas que eu tinha mencionado, mas então nós temos aqui o primeiro momento, a existência do Senhor que está a criar os céus e a terra. Depois essa vai ficar simétrica com uma notícia triste, que então nos versículos que antecedem o texto que iremos ler daqui a pouco, Deus decide destruir então a terra e os seres humanos. Então temos aqui estas duas ideias paralelas. Depois temos então de seguida, depois da criação dos céus e da terra e os seres humanos, nós temos o primeiro casamento, Adão e Eva. Mas eles também pecam, há julgamento e a sua longevidade é posta em causa porque eles são expulsos do jardim, é-lhes vedado acesso à árvore da vida, então aquela promessa no dia em que eles desobedecerem certamente morrerão, essa promessa de facto concretiza-se e também tem uma ideia paralela nos versículos anteriores ao texto que iremos ler hoje. Então temos aquele texto que já vimos a semana passada, os filhos de Deus e as filhas dos homens, eles também estão ligados com casamentos e também é posto um limite à longevidade humana naquela passagem e vai paralelo então com o texto de Gênesis 2. Em terceiro lugar, nós tivemos a ver então que, apesar do homem ser expulso do jardim, então ele tem filhos e temos o nascimento ou a narrativa dos 2 filhos de Adão, Caim e Abel. Infelizmente um mata o outro e também há dali consequências, e também temos aqui no texto de 4:25 até ao 5:31 nós temos também uma ideia paralela, mais nascimentos de filhos de Adão, mas desta vez 7, que vai substituir então Abel, e depois temos uma linha genealógica. No meio
do texto que temos estado a ver até aqui, desde Gênesis 1 até ao texto que iremos ler hoje, ao 6, 8, hoje iremos ler o 9, então nós temos a linhagem pecaminosa de Caim, ou seja, há uma ênfase aqui de pessoas, logo desde o início, que se afastam de Deus, vão para longe do Senhor, e essa também é uma das razões porque a terra fica em tal estado que Deus então vai enviar o dilúvio. Agora, antes de lermos o texto ainda, o que é que nós temos também alguma coisa aqui interessante, é que apesar de haver toda esta linhagem de Caim e do homem, mesmo até aqueles descendentes de Adão, de Sete, da linhagem de Sete, só temos algumas poucas pistas de que eles amam o Senhor, mesmo assim há esperança. Por exemplo, em 4:26, nós lemos que com Enos se começa a invocar o nome do Senhor. E com Enoque nós temos a informação de que ele andava com Deus. E mais tarde com Noé, então, nós lemos que haverá consolo no trabalho e fadiga da terra amaldiçoada por Deus. Ou seja, quando estamos aqui já no capítulo 5, somos convidados a ir consultar a nossa memória do que lemos no capítulo 3 com a terra amaldiçoada. Ou seja, o homem de facto tem se afastado de Deus ao longo de todos estes capítulos. Portanto, esta é uma espiral descendente de pecado que acontece. Adão e Eva foi uma desobediência, digamos que por uma questão alimentar. Caim e Abel já tem homicídio e Lameque já é 70 vezes 7 porque calcou o pé e coisas assim. Já temos depois poligamia, temos toda uma série de violência, mas apesar deste descalabro, digamos assim, na humanidade, parece que há uns pontos de esperança, de graça soberana, em que o Senhor ainda vai mantendo nesta linhagem pessoas que de alguma forma estão a sustentar ainda a profecia, aquela promessa de Gênesis 3:15, que um dia a cabeça da serpente será esmagada. E parece que vai havendo pessoas ao longo desses anos que irão então dando cumprimento ou construindo caminho para que essa profecia finalmente seja concretizada. Então agora eu peço ao Miguel para ler o texto de Gênesis 6:9 até ao versículo 22, e a imagem que nós temos ali ao lado direito é uma passagem de Gênesis capítulo 1, é um dos chamados manuscritos do Qumran. Ele é um documento que está documentado como documento número 7 e foi encontrado na gruta número 4. Se têm visto imagens de Qumran, tem um montezinho com 2 buraquinhos. Essa é a gruta número 4 e é de bocadinhos de texto idênticos a este, uns maiores, em mais bom estado, outros menores, que nós temos as nossas Bíblias hoje traduzidas para a nossa língua portuguesa. Mas vamos buscar documentos semelhantes a estes, uns melhores, outros piores, mas eu vou pedir ao Miguel para ler antes em português, que vai ser bem mais fácil para ele e para nós. Está bem? São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura, e 50 a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado, farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança.
e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme as suas espécies, de todos os animais, conforme as suas espécies, de todo o réptil da terra, conforme as suas espécies. 2 de cada espécie virão até a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Ok, obrigado, Miguel, Nada. pela leitura. Então, temos de novo aqui uma estrutura que de facto indica o ponto central de todo esta narrativa que tem um tamanhozinho considerável, são vários capítulos. Então, mas de novo temos aquela ideia simétrica, as ideias vão paralelas, sendo que a primeira é paralela à última, a segunda paralela à penúltima e por aí fora até termos uma ideia central no meio. Então, não é este. A primeira estrutura, o primeiro ponto então da estrutura que nós temos, e é uma estrutura quiástica, usa-se uma palavra quiástica ou polistrofe. Então a primeira nota que nós temos é uma pequena nota genealógica no versículo 9 e 10 do capítulo 6, que vai fazer paralelo com a mesma nota no versículo 18 e 19 do capítulo 9. Então inicia com uma pequena nota de genealogia e também termina com uma pequena nota de genealogia esta narrativa de Noé. Depois, o segundo ponto é que Deus vê a terra destruída e corrompida. De facto, aqui a palavra destruída, que nós temos na nossa tradução corrompida, é o mesmo verbo que vai aparecer depois, ao fim, quando nós temos no capítulo 9, versículo 8, Deus promete não destruir mais a terra. E a palavra que nós temos ali, traduzida por corrompida no capítulo 6, é a mesma palavra que temos no capítulo 9. A única diferença que temos é o modo verbal que altera, de uma voz passiva para uma voz ativa com intensidade, daí que uma tradução como corrompida fica bem adequada no capítulo 6, eu apenas pus ali destruída para transmitir mais esta ideia do paralelismo no hebraico. Ou seja, de facto o Senhor vê que a terra está destruída, não no sentido físico, digamos assim, mas no sentido do moral, por causa da atitude do próprio homem. Em terceiro lugar, temos uma outra ideia nos versículos 13 até ao 22, em que Deus dá instruções para Noé, como vai ser o dilúvio, como fazer a arca, etc. E temos também no capítulo 9 mais instruções de Deus para Noé, já numa nova dimensão, num outro aspecto, mas tanto um como o outro temos instruções do Senhor para com Noé. No capítulo 7 nós temos a família a entrar na arca e temos depois no capítulo 8 a família a sair da arca. Seguidamente temos o início do dilúvio, então Noé e os animais são como que os atores principais, a entrada e o início do dilúvio, e depois temos o fim do dilúvio, em que Noé e as aves é que agora são os atores principais. Portanto, continuam a estar as ideias paralelas. Há diferenças, mas o paralelismo mantém-se. Depois, no F, nós temos as águas prevalecem, as águas do dilúvio, do 17 até ao 20, de que as águas prevalecem, e temos um F' com as águas a diminuírem. Portanto, se elas crescem, elas diminuem. E depois temos então, por fim, aquela parte de viragem em toda esta narrativa
e é uma frase muito pequena no versículo 1 do capítulo 8, que o Senhor então se lembrou de Noé. E outra vez aqui a ideia não é que ele lembrou porque esqueceu, mas a ideia a confirmação de que de facto o Senhor está no controle de todo este evento, a sua promessa mantida a Noé vai ser mantida, e então o Senhor continua a cuidar, e depois toda a narrativa segue. Então é um tipo de arranjo literário que nos ajuda também a entender a grande ênfase de todo este texto. E de facto, se nós olharmos para aqui, o que é que nós temos? O texto começa com seres humanos, que já sabemos que a sociedade está afastada do Senhor, mas termina também com seres humanos e há a possibilidade do homem se relacionar com Deus. Temos toda aquela enredo de tudo que começa e acontece e se precipita para que venha o dilúvio e a humanidade de facto como que desapareça da face da terra com animais, exceto aqueles salvos por Noé, mas temos aquele ponto que realmente é o cumprimento da aliança que o Senhor fez com Noé. Deus lembra-se de Noé, então o Senhor tinha feito uma aliança com ele e irá manter também a sua aliança. O tema básico que nós temos aqui em todos estes capítulos, 6, 7, 8 e 9, é que de facto o Senhor salva, é uma ideia central, o Senhor salva a família de Noé, fazendo-os então entrar na arca. Deus envia uma inundação que destrói o resto do mundo, e Deus também promete nunca mais enviar outra inundação assim. Então são pontos fundamentais, ênfases grandes deste texto que nós temos aqui. E de facto o que vemos aqui é uma forte ação de Deus. É o Senhor que inicia tudo, é o Senhor que salva Noé, é o Senhor que envia a inundação, é o Senhor que faz a promessa para a terra não voltar mais a ser destruída. É interessante também notarmos não é bem uma curiosidade, mas é um tipo de estrutura que nós também temos acerca dos dias, e aqui devemos também ter cuidado quando nós vemos genealogias ou números ou datas, porque por vezes eles são arranjados de formas a ajudar a memorização e fica sempre aquela questão se serão números exatos ou se são números redondos. É interessante que nós olhamos para os nossos dias e dizemos que há não sei quantas mil pessoas num estádio, e nunca usamos números certos praticamente nisso, usamos sempre números redondos, e aqui nós temos também uma estrutura que possivelmente indicará números redondos, como também algumas genealogias indicam. Aqui, por exemplo, nós temos, são 7 dias de espera na inundação no início e também no fim para que a água deixe. Depois temos mais 7 dias ainda de espera e no fim também os temos. Temos 40 dias de inundação e 40 dias de água a baixar, e 2 vezes no meio nós também temos os 150 dias em que a água prevalece, o triunfo da água, mas também os 150 dias de a água cai e deixa de triunfar, deixa de prevalecer. Então, temos que ter também algum cuidado com as leituras dos dias, porque fica sempre a pergunta se isto será uma interpretação, se estes valores serão estritamente literais, ou se é uma forma do narrador arranjar e organizar o texto para facilitar a numeração, a memorização, e os números que nós temos aqui podem ser números mais redondos, digamos assim. Logo no início do texto, e queria chamar a vossa atenção para estes pequenos versículos, e se puderem ir à vossa Bíblia, ter agora aberta com estes versículos em frente, o versículo 9, 10, 11, 12 e 13, a forma como o narrador nos introduz a este assunto é muito interessante e prepara-nos para que tudo o que vem aqui a seguir, estabelecendo o contraste e também quase que nós podemos antecipar o que é que irá acontecer. Por exemplo, a primeira questão que aparece como um título, eu não tenho aqui mencionado, mas a primeira frase, o tal título, que estas são as gerações de Noé. Então aí temos de novo a mudança de assunto,
Daí eu ter optado, em vez de iniciar um novo assunto no capítulo 6, versículo 1, ter iniciado um novo assunto no capítulo 6, no versículo 9. Então estamos dentro de uma outra lista de gerações, já tínhamos visto várias, esta será mais uma, inicia no versículo 9 com esse pequeno título. Depois nós fomos apresentados a este homem chamado Noé. E algumas características que elas nos são dadas. Noé era homem justo, ele era íntegro, eu coloquei ali honesto, entre os seus, nas suas gerações, isto poderá ser dentro dos seus pares, dos da sua geração, e temos uma terceira característica de Noé, que é ele andava com Deus. Ou seja, antes de nós entrarmos propriamente dito na história de Noé, nós já temos aqui uma descrição do seu perfil. E obviamente vamos esperar alguma coisa deste homem Noé, porque já estamos aqui a ter boas referências sobre ele. E se notarem também o versículo 8, com que terminou a secção anterior, o Senhor está como que a lamentar, a falar sobre a situação da terra, mas já temos ali um pequeno vislumbre de alguma esperança quando lemos no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E é interessante esta palavra graça, eu creio que nós todos estamos muito familiarizados com ela, até temos hinos e tudo com esta palavra, e de facto é uma palavra-chave, a graça do Senhor sempre em relação à humanidade. Em contraste com este perfil de Noé, um homem justo, honesto e que andava diante de Deus, andava com Deus, nós temos uma sociedade que está oposta. É uma sociedade que está destruída, então a tal palavra que é mesmo para destruir a terra, então uma sociedade que está corrompida, e esta palavra nestes versículos aparece 3 vezes mais uma vez, ou seja, a intensidade é maior. Se temos uma única vez a menção de que Noé é justo, dos versículos 11 até aos 13 esta palavra aparece, ela aparece 3 vezes, referindo-se a que a terra está corrompida, e no versículo 13 o Senhor usa a palavra dizendo então que iria destruir então a terra. Depois temos 2 vezes a ideia de que a terra está cheia de violências no versículo 11 e no versículo 13. Se há uma honestidade da parte de Noé apenas mencionada uma vez, a violência é mencionada 2 vezes, e também se Noé andava com Deus, toda esta atitude que esta sociedade tem de se estar a afastar do Senhor, é interessante que eles fazem isso sempre diante de Deus também, e essa ideia é mencionada 2 vezes. Então nós temos aqui um forte contraste em que realmente boas características de Noé são apenas mencionadas uma vez, mas as características da sociedade, o texto torna-as muito mais intensas e dá muito mais ênfase nela, porque isso vai provocar, essa gravidade irá também despoltar e desencadear aquilo que o Senhor irá fazer. E então uma terra que está destruída, corrompida, ela irá ser então destruída também. E então é essa ideia que nós temos aqui, a ação do Senhor sobre essa situação caótica da terra nos dias de Noé. Eu não sei se lembram, ainda recordam também daquele tipo de alianças que eu já tinha mencionado mais no início. Então tínhamos mencionado principalmente 2 tipos de alianças, uma que era suzerano-vassalo e outra que seria o tipo de aliança de concessão real. A aliança suzerano-vassalo, ela incide sobre um grande rei que vai fazer um pacto, uma aliança com um outro rei, e este fica comprometido, obriga-se a alguns deveres. Portanto, se o vassalo não cumprir os seus deveres, o grande rei também não fica obrigado a cumprir os seus. No entanto, a aliança do tipo concessão real, o próprio suzerano, como que se obriga a ele próprio a usar de favor, de benevolência, de graça para com o seu rei vassalo, sem este ter que fazer nada em troca. E é interessante aqui que nós temos também nesta narrativa como que há uma tensão
e tenho aqui duas perguntas. Ninguém, por favor, leva a mal estas questões que eu coloquei aqui, mas parece que o próprio texto quer levantar isto. Primeiro, o Senhor compromete-se com Noé a preservar Noé do dilúvio. Então, o Senhor mesmo diz, ele vai fazer, vai vir um dilúvio, mas ele vai cuidar de Noé, vai salvá-lo. Por outro lado, Noé tem que fazer algumas coisas. Ele tem que construir a arca, tem que entrar nela, tem que seguir as ordens divinas. E parece que o texto deixa no ar estas duas questões. Será que Deus pode contar com Noé? E se Noé não constrói a arca? E se Noé não faz tudo o que Deus diz? O que é que irá acontecer? Então temos uma promessa de um descendente da mulher que irá ferir a cabeça da serpente. E se isto corre mal? Por outro lado, agora pensando com Noé, será que Deus realmente vai cuidar? Será que a chuva vem? Será que a arca que eu fiz como Deus mandou vai flutuar? Será que no fim de eu estar lá isto não corre tudo mal e Deus se esquece de mim e há um problema? Obviamente nós já lemos a história, conhecemos a Bíblia, conhecemos o Senhor e sim sabemos que Noé pode perfeitamente contar com o Senhor. Mas eu não sei se nós já passamos por situações onde de repente aquela pergunta, Noé pode contar com Deus, até que ponto estas situações não vêm à nossa mente e não são um choque para nós quando passamos dificuldades e provações e, como dizia alguém, parece que o céu ficou silencioso e questionamos, será que eu fiz tudo? Será que o Senhor não cuida? O que é que vai acontecer amanhã? Andamos ansiosos, andamos aflitos e talvez até temos passado esses momentos de angústia e aflição durante estes dias por causa desta pandemia, porque há incertezas de empregos, há incertezas de salários, os compromissos financeiros, esses ninguém os revoga, continuam todos aí. Há uma série de outros problemas, além do próprio problema do vírus propriamente dito, mas é interessante nós notarmos que quando o Senhor está aqui a fazer esta aliança com o homem, Deus também providencia tudo para que esta aliança ela prevaleça. Quando lemos aqui a questão que Noé era um homem justo, isto não significa tanto as suas próprias boas obras, mas a confiança que ele tem no Senhor. E é interessante que o texto que lemos hoje, o versículo 22, ele termina de uma forma muito interessante que é repetido depois mais à frente. O versículo 22 diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E essa expressão é de novo repetida no versículo 5 do capítulo 7. E fez Noé, e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Então é importante notarmos que neste acordo que o Senhor faz com Noé, o Senhor compromete-se a cuidar dele, a livrá-lo do dilúvio. Noé também tem que fazer a sua parte e é interessante que ele cumpre todo. Então temos aqui uma questão de fé, de obediência, de dependência de Noé para com o Senhor. E isso é extremamente significativo. Mas não podemos apenas pensar que é virtude apenas de Noé. Em todo este ambiente nós temos a graça do Senhor a cuidar e a motivar Noé em tudo isto, com todas as instruções e também provendo tudo aquilo que Noé precisa para ter êxito nesta missão. Esta ideia de aliança, ela vai percorrer as páginas das Escrituras até ao Novo Testamento, e esta é a primeira vez que ela é aqui mencionada no versículo 18. Então vou agora para o versículo 18 e o Senhor diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E depois ele continua então com os animais. E ele tem que levar no versículo 21, tem que juntar tudo o que se come, ele tem que ter provisão na arca para alimento para ele e os animais. E o Noé fez conforme que o Senhor lhe ordenara. E o que eu era que é esperado, se Deus faz uma aliança com o homem, então é esperado que Deus vai cumprir a sua parte de aliança. Se notarem, no versículo 9, quando fomos introduzidos a este texto, nós somos introduzidos a quem era Noé, um homem justo, íntegro e andava com Deus. Somos introduzidos ao tipo de sociedade que havia, uma sociedade corrompida e cheia de violência, e a repetição do corrompido e cheio de violência
indica a ideia de intensidade, portanto é algo extremamente grave, mas é omisso alguma questão relacionada com o caráter divino. Mas o que é esperado é que quem está a ler Gênesis desde o início até aqui já percebeu quem é o Senhor, que é um Deus criador, que é um Deus poderoso, que é um Deus que cumpre, que é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus que quando o homem afasta, é Ele que tem a iniciativa, vai atrás do homem. É um Deus sim que com justiça expulsou o homem do Éden, mas é um Deus que tem graça e ainda assim compromete-se a dar uma promessa de redenção para que o homem não pereça. Este caráter divino ele é revelado ao longo das Escrituras, página após página, e realmente vai desaguar sempre no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus. E quando chegamos ao Novo Testamento e temos um momento íntimo em que Jesus está com os seus discípulos antes de ir à cruz e partilha o pão e o vinho, ele usa também esta palavra, que estes são os símbolos de uma nova aliança. Ou seja, durante as Escrituras há vários tipos de alianças que o Senhor faz aqui também com Noé, irá fazer com Abraão, também neste livro de Gênesis iremos ver isso, irá fazer com David também, e há vários tipos de alianças, estes tipos de concessão real, mas também as outras suzerano vassalo, e finalmente com Jesus, então nós temos uma nova aliança, e Jesus como nosso representante, então ele foi aquele que viveu verdadeiramente justo, ou seja, ele viveu segundo o padrão divino. Então podemos perceber que se aqui com Noé, um homem falho, que apesar de ele ter esta introdução como justo, um homem que temia ao Senhor e andava diante de Deus, mas nós vemos os últimos versículos deste texto que estamos a estudar, a vida de Noé descamba, não é? Então, voltamos quase que ao início. Há de novo maldição, há pecado, há de novo tragédia. Mas quando chegamos a um momento em que agora há uma aliança entre Deus e o homem e o mediador é Jesus, então essa nova aliança não falha. Porque Jesus, como nosso representante, então realmente ele fez tudo, realmente tudo, e aí temos um tudo absoluto, para que a nossa situação com o Senhor realmente seja de paz, a vida eterna seja garantida, ela está presente ao nosso alcance, não pelo nosso próprio mérito, mas por causa de quem Jesus é, sendo ele então o Filho de Deus. Esta primeira ocorrência de aliança na Bíblia, o que é que nós notamos? Há alguns pontos aqui bastante interessantes. Eles são eleitos por Deus, acham graça aos olhos do Senhor, então a graça do Senhor vem sobre Noé e como que há uma resposta da parte deles de confiarem no Senhor que ele vai cumprir. Noé viveu numa situação muito complicada para aquilo que o Senhor lhe diria. O mar, a água e quantidades assim de água não eram ali tão abundantes tão perto. A ideia de um dilúvio não era comum, portanto há uma série de coisas contra e Noé, de facto ele tem que confiar. Ele tem que confiar que este Deus que o chama, que fala com ele, que tanto vai cumprir o que diz que faz, no sentido de vir o dilúvio, como também Noé tem que colocar toda a sua vida, da sua família e daqueles animais nas mãos de Deus, ficar a boiar ao sabor da água, digamos assim, à espera, realmente como que numa situação de impotência, à espera que o Senhor faça o que tem que fazer, quando Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Ou seja, a partir de um dado momento, Noé não faz nada, ele apenas fica à espera desta graça e das promessas de Deus. E esta possivelmente é uma das partes mais difíceis da nossa vida. É muito mais fácil quando nós estamos a tentar fazer uma série de tarefas para agradar a Deus e podemos quase que chegar ao fim do dia e dizemos, ok, hoje eu fiz tudo para agradar a Deus, eu sou um bom cristão. Mas quando chega o momento em que nós esperamos para que o Senhor mostre a sua graça, as suas promessas, e ficamos como que parados, à mercê divina, esperando na sua graça, na sua promessa,
Isso é bastante complicado para nós. Mas temos aqui uma demonstração, logo no início das Escrituras, que o Senhor é esse Deus que cumpre as suas promessas e, de facto, pior e mais complicada que seja a situação e estranha também, nós podemos confiar inteiramente nele. E então Noé faz tudo conforme que o Senhor lhe ordenou. Ele construiu a arca, pôs os animais e pôs provisões na arca para eles. A partir dali, ele tem que fazer o quê? Confiar no Senhor. E agora, o Senhor mantém a sua promessa? Sim, mantém. Deus coloca, aliás, o Senhor fecha a porta da arca, portanto, Noé está seguro dentro da arca, não por iniciativa do próprio Noé, mas por esta iniciativa divina, e também é o Senhor que se lembra dele e depois no devido tempo faz sair da arca, e temos isso então no versículo 1 do capítulo 8. Então temos aqui um conceito de aliança que de facto é a forma como o Senhor se relaciona connosco e requer de nós uma confiança plena, completa, em todas as áreas da vida, que é acreditarmos naquilo que Deus diz, agirmos em conformidade como Deus diz e depois aguardarmos o tempo de Deus para o desfecho de qualquer situação. E isto é tremendo nas páginas das Escrituras, vemos isso e iremos ver isso também com Abraão, e realmente quando olhamos para aquilo que Jesus fez no Novo Testamento por nós, de novo temos um desafio de fé. Queremos que Jesus morrendo na cruz nos perdoa, através dele temos perdão dos pecados. Não resultado da nossa própria integridade, das nossas boas ações, das nossas competências, do nosso esforço, mas apenas confiar que nele nós podemos ter acesso ao céu, acesso ao Pai, acesso à eternidade, termos o perdão, uma nova vida. A partir daí, colocar a vida nas mãos deste Deus Criador, que ao invés de nos ter destruído, pelo contrário, lançou a sua mão, cuidou de nós ao longo das páginas da Bíblia, sempre tendo esta primeira iniciativa de procurar o ser humano. Temos também outra aliança que é feita, não apenas com Noé, mas depois também nos últimos versículos deste texto, a aliança que o Senhor faz com a humanidade. E esta é tal aliança de concessão real, ela é unilateral. Então o Senhor dá uma promessa de que não iria mais a terra ser destruída através da água. No entanto, não podemos pensar que o conceito de que a terra não vai mais ser destruída é uma promessa para sempre. Não, o Senhor ali ele tem claro que por aquele meio a terra não será mais destruída, mas sabemos bem no Novo Testamento e também no Antigo Testamento que as coisas irão passar. Todo este ambiente em que vivemos ele irá passar. Mas o Senhor tem um sinal da sua aliança e colocou então o arco nas nuvens como sinal desta aliança. E nós aqui podemos perceber esta graça divina que ela agora é derramada sobre todas as pessoas. Logo aqui, ainda no Antigo Testamento, todos os seres humanos, os descendentes de Noé, a linhagem de Caim, de Canaã, que foi amaldiçoado. Vamos ver depois também em Babel, que todas aquelas nações estavam já longe do Senhor, mas mesmo assim esta promessa de Deus, ela é válida para todos os seres humanos, quer eles aceitem Deus ou não. Então é importante nós olharmos para estes dois tipos de acordos que Deus tem com o ser humano. Acordos em que o Senhor sozinho decide abençoar o homem, sendo o homem bom ou mau, e acordos em que Deus decide abençoar o homem, mas o homem tem que ter uma ação para com o Senhor, de fidelidade e de obediência. E de facto, então, só através de Jesus é que nós temos esse cumprimento de podermos estar em paz com Deus, de tudo ter sido cumprido nele e podemos então ter a nossa fé baseada no Senhor Jesus, sabendo que nele essa parte da aliança, a parte humana, digamos assim, da aliança está perfeitamente segura, porque Jesus em tudo ele foi obediente ao Pai,
dando a sua vida por nós e concedendo-nos também assim nova vida no seu nome. Terminei.